Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5, versículo 25. Louvo a Deus pela minha família, minha casa, meus filhos, meu genro e toda a sua casa. Marcos, capítulo 5, versículo 25 até o 28, que diz assim a poderosa palavra do Senhor. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, indo antes a pior. 27 nos diz: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. 28, para encerrar, nos diz: porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por essa palavra. É um texto muito conhecido da igreja, a qual vai nos falar acerca de uma mulher que 12 anos com uma enfermidade, mas ao ouvir falar de Jesus, ela foi por detrás dele, tocou nas suas vestes e ficou sarada. Sabemos que essa é uma das histórias mais lindas, a meu ver, da Bíblia Sagrada, ou por que não dizer, do Novo Testamento. Um dos relatos mais lindos, tremendos, que passaram na história de Jesus. Glória a Deus. E nós sabemos que Lucas também escreveu, Mateus também escreveu, os evangelhos sinóticos estão registrados acerca desse fato. Aleluia. Mas nesta manhã eu quero dizer algo de Deus para o seu coração, que nada foge do controle de Deus na minha e na tua vida. Descanse, porque tudo pode mudar através do poder de Jesus. E isso é notório nessa história. Por quê? Porque quando nós vamos folhear a Bíblia Sagrada, nós encontramos, logo no início desse texto, o contexto vai nos falar que Jesus ia passando, e certo homem principal da sinagoga, chamado Jairo, esteve aos pés de Jesus rogando que ele fosse curar sua filha. Quando nós observamos isso, a gente entende que a história começa com Jairo. O texto vai nos mostrar que Jairo, ele é o primeiro que chega diante de Jesus, fazendo-lhe um pedido. O pedido de Jairo é por sua filha, que estava à beira da morte. Jairo chega diante dele, rogando de joelhos: Jesus, vai na minha casa, porque a minha filha está moribunda, está à beira da morte. E naquele momento Jesus aceita o pedido, irmã Sandra. Então a gente observa que Jesus diz: eu irei na tua casa. E ali, junto com uma grande multidão, Jesus vai em direção à casa de Jairo. Glória a Deus. Aos olhos humanos, não era para Jesus curar esta mulher, irmã Jeane. Olhando pelos olhos humanos, a gente entende que não era o objetivo de Jesus curar aquela mulher nesse momento. Mas nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Aquilo que não era para acontecer aos olhos humanos, Jesus faz acontecer, porque Ele é Deus na minha e na tua história. Você crê que nesta manhã, aquilo que não seria possível, Deus fará possível, porque Ele é o Deus da minha e da tua história? Oh, aleluia!
Não era para Jesus, aos olhos humanos, entrar nessa história. Mas o texto vai nos dizer que antes, aleluia, de Jesus chegar no destino a qual Jairo esperava, no meio do caminho, tudo mudou. Por quê? Porque de repente, na minha e na tua história, tudo pode mudar. Do nada. Eu estava dizendo ali no círculo de oração, que do nada Jesus pode fazer tudo. Oh, glória. Olhos humanos, a gente observa algo que não tem condições de acontecer. Aleluia, mas olhando para esse texto, eu comecei a entender que quando Jesus, ele tem algo para fazer, aleluia, nada impede o seu trabalhar. Nada pode impedir o trabalhar de Deus. Então nós sabemos que, aleluia, antes de chegar naquela casa, a história mudou. Aleluia. Aquele homem que era o centro da atenção de Jesus, agora passa a ser o personagem secundário. E quem passa a ser o primeiro? A história dessa mulher. Porque o versículo 25 vai nos contar que no meio do caminho, quando Jesus estava caminhando com uma grande multidão, a história muda. Eu vim profetizar para você nesta manhã que tudo pode mudar. Que tudo vai mudar de repente na tua vida. E pode ser hoje. Aleluia. Certa mulher anônima sofria de um fluxo de sangue. A história muda de contexto de repente. E o Espírito Santo de Deus, ele vai parar e vai começar a inspirar, aleluia, o nosso evangelista Marcos, para começar a falar dessa história. Para uma história e começa outra. Aleluia. Começa a história dessa mulher. Uma mulher que há 12 anos estava padecendo de uma enfermidade. A mesma idade da filha de Jairo era o tempo a qual essa mulher estava sofrendo. Aleluia. 12 anos. 12 anos não eram 12 dias. 12 anos com fluxo de sangue. Aleluia. E aqueles 12 anos, igreja, trazia consequências, não somente para o corpo daquela mulher, mas trazia consequências físicas, consequências na área social, na área espiritual e na sua área emocional. Porque a história vai nos contar que, lá no livro de Levítico, o texto vai nos falar, capítulo 15, acerca das consequências na vida de alguém que tinha esta enfermidade. Era uma enfermidade que trazia várias consequências no corpo da mulher. Porque alguém que tivesse com essa enfermidade, o fluxo de sangue, ele estaria separado das pessoas, ela estaria separado de tudo e de todos. Tudo que a ela tocasse seria impuro, e a pessoa que tocasse no local que aquela mulher tivesse deitado ou sentado, teria que se banhar e se lavar, e ficaria impuro até a tarde. Então, nas entrelinhas, a gente entende que esta mulher, ela sofria em vários aspectos da sua história, em vários aspectos da sua vida. Glória a Deus. Mas eu achei interessante porque eu procurei em Lucas e em Mateus, mas somente Marcos, ele vai falar e registrar acerca dessa frase. Aleluia. Veja que o texto vai nos dizer que esta mulher, ela padecia. Ela procurava os médicos. Durante 12 anos,
ela havia padecido com muitos médicos, ou seja, ela procurava melhorar. Ela procurava melhoras para a sua vida. Mas ao invés de melhorar, ela piorava, porque existem situações da nossa vida que a gente procura, a gente busca melhorar e a coisa somente piora. Glória a Deus. Bem assim foi na vida desta mulher. Mas o interessante é, aleluia, que no versículo 27, algo incrível aconteceu. Porque Marcos vai nos dizer que ela ouviu falar de Jesus. Somente Marcos, ele registrou que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, tudo mudou na sua vida. Aleluia. Ô igreja. Ela ouviu falar de Jesus. E quem sabe alguém mesmo de longe, mesmo sem querer chegar perto daquela mulher, aleluia, porque ela estava com aquela enfermidade, aleluia, ela ouviu alguém falar de Jesus. Com certeza, ela ouviu falar dos milagres que Jesus havia operado. Com certeza, aquela mulher ouviu falar, quem sabe, do gadareno. Aquele homem que estava um dia possesso de demônios, que não existia correntes, não existia homem, não existiam prisões que pudessem prender aquele homem. Ele vivia amargurado, ele vivia ali naquele ambiente, separado de tudo e de todos. Mas certo dia, Jesus chegou na vida daquele homem. E a história mudou, porque Jesus libertou aquele homem que ninguém dava nada por ele. Certo dia, Jesus o libertou e ele voltou para sua casa, voltou para a sua família e tornou-se um missionário da palavra de Deus. E com certeza essa mulher ouviu essa história. Quem sabe ela ouviu a história da mulher cananeia. Aquela mulher que a sua filhinha também estava endemoniada. Aquela filhinha a qual ela deixou em casa, mas mesmo sendo uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, uma mulher que não tinha direito naquele momento a receber a bênção de Jesus, mas aquela mulher teve uma fé extraordinária. Ela deixou a sua filha em casa e foi em busca do seu milagre. E nesta manhã eu quero te dizer que hoje pode ser o dia do seu milagre. Você crê? Oh, queridos, aquela mulher cananeia, ela lutou e venceu todos os obstáculos da sua vida. Ela venceu os obstáculos sociais, as barreiras sociais, a história. Ela venceu as barreiras para quê? Para chegar perto de Jesus. Oh, glória a Deus. E aquela mulher recebeu a sua vitória. Porque Jesus olha para ela e dizia: olha, mulher, por causa da tua fé, vai e a tua filhinha já está curada. Oh, glória a Deus. O nosso Deus, Ele é o Deus do perto, mas também é o Deus de longe. E nós sabemos, igreja, que Jesus, Ele operou vários milagres. E com certeza aquela mulher do fluxo de sangue ouviu Jesus. Aleluia, ouviu de Jesus aquilo que Ele havia feito. Quem sabe ela ouviu acerca da mulher samaritana. Aquela mulher que foi buscar água ali no poço de Jacó, em pleno meio-dia, fugindo, quem sabe, dos olhares. Quem sabe a mulher samaritana fugia do preconceito social. Quem sabe aquela mulher samaritana, ela fugia das pessoas. Mas naquele dia, Jesus parou e sentou ali ao lado do poço de Jacó, esperando a mulher chegar para pegar água. Oh, irmão, é tremendo.
Jesus passar, aleluia, pela cidade de Samaria por causa de uma mulher. Oh, glória a Deus. Essa semana eu estava pensando, imaginando o que Jesus fez pela mulher samaritana. Foi tremendo. Passar numa cidade por causa de uma mulher. Porque a história diz que João, ele vai relatar que era necessário passar por Samaria. Oh, aleluia. Nesta manhã eu vim profetizar para a tua vida. Jesus, ele vai passar na tua casa. Ele vai passar na tua vida. Ele vai passar na tua família. Não importa as circunstâncias, as barreiras sociais, os obstáculos. Mas Jesus, ele está pronto para passar na minha e na tua vida. Oh, queridos. Naquele momento, a história diz que ela ouviu falar de Jesus. Então ela pensou: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Oh, irmão, aquela mulher, ela teve uma fé extraordinária. A primeira lição que eu aprendo com esta mulher é a fé. E a Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção daquilo que não se vê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu aprendo sobre a fé desta mulher. Ela ouviu falar de Jesus. E a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então por isso é importante não parar de pregar. Por isso que é importante não parar de falar do amor de Deus. E é isso que nós estamos fazendo nesta manhã. Falando do amor de Deus. Alguém pode ouvir a sua voz. Aleluia. Que fé. Mas eu também entendo que a fé fez aquela mulher crer no seu próprio milagre. A primeira pessoa que acreditou no milagre foi ela. Aquela pessoa, a primeira pessoa que precisa acreditar no milagre é você e eu. Você precisa acreditar no seu milagre. Esta mulher, igreja, a sua mente ao ouvir Jesus, ao ouvir falar de Jesus, ela foi modificada. Aleluia. Mente refinada. A mente desta mulher foi aperfeiçoada quando ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. Então eu começo a entender que ela acreditou no seu milagre e ela começou a falar e a determinar pela fé o seu milagre. Ela começou a falar dentro de si mesma. Quem sabe ela não tinha uma amiga. Quem sabe ela não tinha um amigo, presbítero James, para conversar. Quem sabe ela não tinha uma companheira. Quem sabe a sua família já havia se distanciado dela. Porque a enfermidade que cometeu o seu corpo, ela fez com que toda essa história, aleluia, caminhasse para que ela fosse uma mulher solitária. Uma mulher sozinha. Uma mulher que teria que se afastar das pessoas. Quem sabe todos os seus familiares se afastaram dela. Aleluia. Porque como eu falei, áreas da sua vida foram afetadas, não apenas o seu corpo físico. O seu corpo físico, as dores, o incômodo, a
sua vida emocional, porque ela teve que gastar tudo, todos os recursos. Aleluia. A sua vida social, porque ela teve que se afastar para não contaminar as pessoas. Porque, aleluia, ninguém queria ficar impuro. Agora, imagine a sua vida emocional. Como estava? Oh, aleluia. Hoje é o que mais nós estamos presenciando. É a nossa área emocional. As decepções, a tristeza, a solidão, o desprezo. Tudo isso vem afetando o emocional dessa nova geração. E essa mulher não foi diferente. Áreas da sua vida foram afetadas por causa dessa enfermidade. Aleluia. Mas eu acho lindo, igreja. É porque quando ela determinou, diante da sua fé, que ela tocaria em Jesus. Porque aquele homem que ela ouviu falar, não era um homem igual a todos os homens. Aquele homem era Jesus de Nazaré. Ele era o Messias esperado. Ele era aquele que poderia fazer o milagre acontecer na sua vida. Que ao tocar aquele homem, ele não ficaria impuro, mas faria um efeito contrário. Ele a curaria da sua enfermidade. Oh, aleluia. E é isso que eu vim falar para você nesta manhã. É isso que eu vim falar para você. Que Jesus, ele vai fazer o milagre acontecer na sua história. Oh, glória a Deus. Agora imagine. Ela tinha agora que vencer todos os obstáculos. E ela estava pronta para ir vencendo os obstáculos da sua vida. Primeiro, ela teve que romper a multidão. A multidão estava apertando Jesus, porque a história vai dizer que Jesus caminhava no meio de uma multidão. Todos o apertavam e ela teria que vencer aquele obstáculo. Porque quando determinamos algo para realizar, não podemos pensar que haverá apenas ventos favoráveis. Nós teremos os ventos contrários. Aleluia. A primeira dificuldade daquela mulher foi vencer o seu próprio eu. Ela precisou determinar, aleluia, que ela teria que vencer o seu eu e dar o primeiro ponto. Por quê? Dar o primeiro passo. Ela saiu em busca de Jesus. Ela venceu o seu próprio eu. Ela foi em busca de Jesus. Mas a história diz que ela também tocou em Jesus. Ela foi em meio àquela multidão. E quando ela tocou em Jesus, a história diz que ela sentiu que o seu corpo já estava curado daquele mal. Oh, aleluia. Mas é lindo por quê? Porque quando ela tocou em Jesus, observe que ela sentiu que o seu corpo já estava curado. Aleluia. O toque em Jesus a fez sentir que ela já estava curada do seu mal. Mas observe que o objetivo dessa mulher era voltar para casa em silêncio, fazendo com que nada tivesse acontecido. Mas o plano de Jesus para ela não era esse. O plano de Jesus não é que você volte em silêncio. O plano de Jesus é que você volte, aleluia, mas que você volte depois de contar o seu milagre. Aleluia, eu vim profetizar para alguém. Você vai
aleluia, proferir, você vai contar o seu testemunho para toda a igreja e toda a Rio Largo saber que o Senhor é Deus na tua vida. Você crê nesta manhã? Que você não vai voltar em silêncio? Você não vai voltar no anonimato? Oh, de cama sode. Oh, Jeane, nesta manhã, o Senhor está te dizendo: se prepara para contar o teu testemunho. Oh, igreja, aquela mulher imaginou que voltaria para casa em silêncio. Mas não é esse o plano de Deus para mim e para a tua vida. O plano dele é que eu e você tenha a oportunidade de fortalecer a fé de alguém e contar o teu testemunho. Aquela mulher pensou que voltaria para casa. Eu estou curada, eu toquei em Jesus, eu vou voltar em silêncio, ninguém pode saber que eu estou aqui, porque onde eu tocar, as pessoas vão com certeza me julgar, vão me apedrejar, vão querer fazer algo de mal com a minha vida, porque eu estou sentenciada, tenho uma sentença para a minha vida, a lei diz que eu não posso tocar. Oh, querido, mas depois que Jesus passa na minha e na tua vida, aleluia, Ele não traz morte, Ele traz vida. O interessante é que aquela mulher, pronta para voltar para sua casa, Jesus olha e diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Alguém olha para Jesus e começa a dizer: Senhor, a multidão te aperta, a multidão é grande, e o Senhor pergunta: quem foi quem te tocou? Oh, queridos, por acaso Jesus vai falar algo sem ter noção do que está falando? Por acaso Jesus iria fazer uma pergunta que não teria resposta? Por acaso Jesus iria falar com aquela multidão sem que tivesse uma resposta sensata para a sua pergunta? Ei, querido, na minha e na tua vida, o Senhor Jesus não faz nada que não tenha um propósito. Eu vim profetizar para a tua vida que tudo que acontece na tua vida é com o propósito de Deus. Creia que você vai voltar para casa com a resposta. Qual é a resposta para Jesus? Oh, queridos, mas aquela mulher estava ali. O texto vai nos dizer que, mesmo com a resposta dos discípulos para Jesus, mas Jesus, ele continuava firme. Quem foi que tocou nos meus vestidos? Porque eu senti que de mim saiu poder. Ou seja, Jesus estava dizendo para aquela multidão: eu sei que no meio dessa multidão teve alguém que me tocou de uma forma diferente. Eu sei que no meio dessa multidão tem alguém que veio aqui com propósito, e aquele que vem com propósito, ele não volta de qualquer maneira. Aquele que chega diante de Jesus com propósito, ele volta para casa, ele volta com testemunho e com a sua boca cheia de alegria e de vitória para contar a muitos. Quem me tocou? Aleluia. Oh, queridos, eu começo a imaginar aquele fato. Uma grande multidão aglomerada. Alguém olhando, se eu pudesse desenhar aqui, eu colocava uma interrogação na mente de todos aqueles que estavam ouvindo a pergunta de Jesus. Uma interrogação dizendo: essa é a pergunta? Quem me tocou? Mas essa era a pergunta. Aleluia. Glória a Deus. Ele olhava
ao seu redor para ver a que fizera aquilo. Ou seja, Jesus estava procurando aquela mulher. Jesus estava procurando ela no meio de uma multidão. Ei, Jesus está te procurando no meio dessa multidão para dar a tua vitória. Jesus estava procurando aquela mulher. Oh, agora imagine aquela mulher escondida no meio daquela grande multidão, sabendo que foi ela a beneficiada daquele dia, daquele milagre. Mas o temor, o medo de falar em público, de se apresentar no meio daquela multidão, porque, como eu falei, ela havia sido acometida de várias sequelas durante aqueles 12 anos. Foram 12 anos isolada, foram 12 anos de angústias, foram 12 anos atribulada, sem ter resposta, e agora ela estava diante de uma plateia, estava diante de uma grande multidão. Quem sabe ela tinha medo de se apresentar, quem sabe o seu emocional, o tremor, o temor, como era que ela ia chegar-se diante de Jesus com toda aquelas sequelas que havia cometido a sua história durante aqueles anos. Ei, querido, mas nessa manhã Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele estava dando a oportunidade daquela mulher de ter todo o seu ser curado, não somente o seu corpo físico, mas a sua área emocional, a sua vida física estaria sendo curada naquele dia. Nessa manhã Jesus está curando. Nessa manhã Jesus está curando emocional de pessoas. Jesus está entrando no teu lar agora. Ele quer curar a tua vida. Todo o teu ser precisa ser curado. A tua vida física, o teu emocional, a tua vida financeira. Eu profetizo que nesta manhã vai ter cura. Vai ter, aleluia, livramento da parte do Senhor para a tua casa. Oportunidades. Oh, glória. Eu aprendo sobre oportunidades. Porque Jesus é aquele que dá oportunidade a quem nunca ninguém daria oportunidade. Quem daria oportunidade? Pastor James. A uma mulher como essa. Ei, a oportunidade da vida dela chegou. Aquela mulher diante daquele cenário de medo, porque o texto vai nos falar que Jesus olhando, mas o versículo 33 diz que então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe toda a verdade. Ela aproximou-se temendo. Oh, aleluia. Ela aproximou-se tremendo, porque ela sabia que teria os olhares para ela. Ela sabia que se alguém ouvisse que ela era uma mulher de fluxo de sangue, ela poderia morrer. Mas ela venceu o medo. Ela se aproximou de Jesus, mas ela não se aproximou de qualquer maneira. Ela se aproximou com temor. Ela se aproximou de joelhos. Oh, aleluia. De joelhos. Temendo e tremendo. Nesta manhã, Jesus está nos ensinando a se aproximar dEle. Qual é a forma de se aproximar de Jesus? Aleluia, de joelhos, com temor e com tremor. Aleluia. Porque Ele
é o Senhor da nossa vida. Ele é o Deus da nossa história. É aquele que faz aquilo que ninguém pode fazer. Aleluia. Naquele momento, igreja, aquela mulher recebeu palavras tremendas da boca de Jesus. Palavras que ela jamais imaginaria ouvir. Palavras que jamais ela imaginaria ter naquele momento, naquela situação que para ela era contrária. Oh, glória a Deus. Que palavras, irmã Hélida, aquela mulher recebeu. Jesus olhava para aquela mulher, diante daquele cenário. Jesus dizia para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Ou seja, Jesus a chamou de filha. Quem chamaria ela naquele momento de filha? Quem sabe ela tinha uma necessidade paternal, uma necessidade maternal, de ter um aconchego de um lar, de uma família. Quantas pessoas não têm o aconchego de um lar, não têm um abraço? Mas Jesus ali dava uma oportunidade de chamar. E na Bíblia, nos evangelhos, apenas aqui, Jesus chama alguém de filha. Oh, glória a Deus. Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Foi a tua fé. Aleluia. É preciso ter fé. Jesus a deu, aleluia, naquele momento, carinho. Jesus a deu autoestima. Quem sabe a sua autoestima estava baixa durante todos esses anos. Jesus trouxe cura para aquela mulher. Jesus disse: ser curada deste teu mal. Jesus disse para ela: vai em paz. Nesta manhã eu quero encerrar dizendo para você: Jesus está trazendo paz para o teu coração. A paz que você tanto precisa. Jesus está trazendo. Glória a Deus. Paz para o teu coração. Faça como aquela mulher. Mulher de mente refinada. Venceu os obstáculos. Venceu o medo. Venceu a depressão. Tocou em Jesus. E voltou para casa curada. Eu quero profetizar na tua vida. Que nesta manhã você vai voltar para casa curada. Você vai voltar para casa curada. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, porque eu quero orar por você. Você que está em casa. Aleluia. Eu quero ministrar na tua vida. Eu quero ministrar no teu lar, na tua família. Aleluia. Porque é o mesmo Deus que passou na vida daquela mulher. Aleluia, que entrou na história, que alguém dizia que não era para ela entrar. Ele também vai entrar na tua história. Ele entrou na história que era de Jairo. Aleluia. Mas ela recebeu a cura. Jairo também recebeu a sua cura, que ele precisava para a sua filhinha. Porque logo após esse texto, a história vai nos dizer que chegou alguém, aleluia, para falar com Jairo e dizer: Jairo,
não incomoda mais o mestre, porque a tua filha morreu. Mas Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Nesta manhã eu quero dizer para você: não temas, creia tão somente. Feche os teus olhos, porque eu quero orar por você. Soberano e eterno Deus, aqui estamos, Senhor, diante do teu altar. Eu quero entregar a ti, Senhor, estas vidas, estas pessoas, estes irmãos que estão, meu Deus, diante de ti, rogando e te apresentando as suas causas. Causas que para nós parece impossível, mas para o Senhor, eu creio que nesta manhã tu irás determinar algo extraordinário ao nosso respeito. A cura, Senhor, a proteção, a providência, o milagre. Esta pessoa, meu Deus, que está aí colocando a sua mão no seu coração, precisando de ajuda. Oh, Espírito Santo, toca agora, Senhor. Toca agora, Espírito Santo de Deus. Esta causa impossível, meu Deus, que parece que tudo está dando errado. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que chegou primeiro nessa história. É aquele que, assim como Jairo, assim como esta mulher anônima, creu no milagre, creu em Jesus. Ó Pai, esta mulher vai ser curada agora. Este homem vai ser curado agora. A providência divina virá agora, porque a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra ela não voltará vazia, antes ela fará o que apraz. Ó Deus, e na nossa vida o Senhor já determinou um grande livramento da tua parte, em nome de Jesus. E eu já agradeço a oportunidade.